da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre. E nós vamos, nesse período do segundo bimestre, dar continuidade a alguns assuntos, como, por exemplo, a questão da colonização do Brasil, né? No bimestre passado nós chegamos a ver sobre como que a sociedade açucareira, né, a sociedade do ciclo do açúcar se comportava no período do Brasil colonial. Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da sociedade mineira, né? Não a sociedade de Minas Gerais, mas a sociedade do período da produção e da extração de ouro na colônia brasileira, que foi um ciclo econômico muito importante para o nosso país. Nós vamos ver as origens, vamos ver quais foram os fatores que beneficiaram tudo isso, e nós vamos ver como que a sociedade, como que a coroa portuguesa, ela se comportava para realizar o procedimento de fiscalização e de recolhimento desse material, desse ouro que era extraído aqui no Brasil, ok? Antes de mais nada, gente, eu gostaria de falar com vocês um pouco em relação aos protocolos e as medidas que a escola vem tomando no sentido de facilitar e de tornar mais tranquilo para vocês o retorno às aulas presenciais. Sei que muitos aí estão assistindo, estão online, estão preocupados com a questão, né, de como que a escola está lidando com as questões de segurança em relação ao coronavírus, mas vocês podem ficar tranquilos e sossegados em relação a essa questão, porque a escola semanalmente ela toma os seus cuidados e toma as medidas de prevenção, de modo com que não venhamos a nos preocupar no sentido de questão de contaminação ou de descuidos em relação à pandemia. Todos vocês aí estão observando os noticiários de como que a situação está agravada, né, no Brasil, mas no Amazonas nós estamos, graças a Deus, tomando um caminho um tanto quanto diferente. E tomando os cuidados, tomando as prevenções necessárias, nós podemos aos poucos retomar a nossa normalidade de estudos, né, presencialmente, tirando dúvidas, tirando qualquer dificuldade que possa aparecer na questão do aprendizado de vocês, ok? Então, em relação a isso, eu espero que vocês possam muito em breve retornar às aulas presenciais. E dito isso, vamos então nos preparar e acompanhar mais uma aula da disciplina de História. Olá, gente, bom dia a todos. Nós vamos dar início, né, aos conteúdos relacionados ao segundo bimestre da nossa disciplina de História, né? Nós vamos ainda dando continuidade àquela questão mais envolvendo a história do Brasil. Nós vamos entrar agora num dos aspectos muito importantes para a gente compreender não só o desenvolvimento econômico do nosso país, mas também o desenvolvimento territorial, né? Nós vimos lá no bimestre passado, em relação à União Ibérica, né, os eventos, o que se tratou a União Ibérica e quais foram as consequências, né, desse evento para o território brasileiro, vamos dizer assim, para o futuro território brasileiro. Agora, a questão da sociedade mineira, né, do ciclo do ouro, vamos dizer assim, vai ser muito mais decisivo ainda para nós compreendermos por que o Brasil se tornou esse país gigantesco territorialmente, ok? Dentro desse capítulo, nós vamos ter algumas questões que nós vamos observar, né? Nós vamos ver, por exemplo, aqui em relação aos objetivos do nosso capítulo. O que o nosso capítulo dessa aula ele vai abordar? Antes de mais nada, o que vai ser útil para nós compreendermos sobre a sociedade mineira, sobre o ciclo do ouro no Brasil, né? Nós vamos ver como que esse evento, como que o ciclo do ouro ele vai beneficiar a expansão territorial para o interior da colônia. Lembra que o Brasil até então, até antes, né, da União Ibérica, o Brasil ele respeitava o Tratado de Tordesilhas. E se por um acaso, vamos dizer, que o Brasil ainda respeitasse o Tratado de Tordesilhas, boa parte do território que hoje faz parte do Brasil não faria parte do Brasil nos dias de hoje, se o Brasil, né, ainda seguisse à risca, vamos dizer assim, a questão do Tratado de Tordesilhas. Mas eventos como a União Ibérica, eventos como o Ciclo do Ouro, eles vão contribuir para que esse tratado ele seja esquecido e que novas fronteiras venham surgir, principalmente fronteiras mais adentro do território brasileiro,
ok? Nós vamos ver como que o ciclo do ouro, propriamente dito, ele mudou a característica da estrutura da sociedade brasileira, né? Até então nós tínhamos lá um tipo de cidadão, um tipo de sociedade que era mais voltada para a questão do ciclo do açúcar. Lembram lá dos homens bons, da questão das câmaras municipais, que eram as influências, vamos dizer assim, da metrópole nas áreas colonizadas, e que esses homens bons eles tinham esse nome não porque eles eram pessoas legais, vamos dizer assim, mas porque eles tinham influência financeira, né? Eram senhores de engenho, eram pessoas que tinham muitas posses, que tinham muitos escravos, entre outras coisas, ok? Nós vamos ver que na questão do ciclo do ouro, essa situação também vai mudar, vai ser algo bastante diferenciado. E também nós vamos ver, geograficamente falando, como que Minas Gerais ela vai se beneficiar com esse processo, né? Nós vamos ver que o ciclo do ouro ele vai mudar também politicamente a administração da colônia. Até então, com a cana-de-açúcar, a capital administrativa da colônia do Brasil era a cidade de Salvador, né? Porém, por fatores mais geográficos também, com o surgimento do ciclo do ouro, vamos ter aí a proeminência da cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio de Janeiro e outras cidades ali mais próximas à região de extração do minério, que vão ser cidades, por exemplo, como Vila Rica, né? Que é a futura cidade de Ouro Preto, e entre outras cidades, né? Nós vamos ver também, já falando dessa questão da sociedade, nós vamos fazer alguns comparativos. Como que podemos comparar semelhanças e diferenças da estrutura da sociedade açucareira com a estrutura da sociedade mineira, né? Nós vamos ver a presença, a influência das ordens religiosas nessa região, que obviamente tiveram lá a sua presença, principalmente na região de Minas Gerais, onde tinha a questão das igrejas que se beneficiaram com a extração do ouro na região, né? E nós vamos ver como que a colônia brasileira ela foi se desenvolvendo ao longo que o ciclo do ouro foi estabelecido ali no local, né? Nós já vamos ver que alguns núcleos urbanos eles vão ganhar mais população, mais pessoas vão estar chegando para a colônia brasileira, uma vez que elas também querem tentar a sorte de conseguir se beneficiar do ciclo do ouro, vamos dizer assim. Tudo bem? Dito isso em relação aos objetivos gerais, vamos dizer assim, vamos então entrando no nosso conteúdo, ok? Se vocês observarem, o processo inicial com a descoberta das atividades de ouro em Minas Gerais vai ser o processo da expansão para o interior, ok? Até então, as atividades coloniais brasileiras, as atividades econômicas da colônia brasileira, elas eram muito concentradas ao litoral. As cidades, né, as áreas de produção eram muito próximas do litoral, né, que até facilitava um pouco a questão logística. Porém, se vocês forem observar, já haviam tentativas de exploração de regiões mais ao interior, né, do território brasileiro, passando até mesmo o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, né? Porém, houve a questão do fim da União Ibérica, houve o fim da união entre Portugal e Espanha, e com isso começaram a surgir as pendências em relação a possíveis invasões e violações do Tratado de Tordesilhas. Só que, solucionado isso vai se solucionar com o Tratado de Madrid, aonde a Espanha reconhece que as possessões portuguesas eram justas, né? Portugal vai se utilizar do princípio do uti possidetis, que é aquela pessoa que ocupou aquele lugar, que trabalhou naquele lugar, tem direito mais do que aquela que nominalmente tem direito sobre a terra, né? Vamos dizer assim, a Espanha era dona das terras aqui da região amazônica, porém ela não atuou em nada aqui. Portugal, por sua vez, começou a criar missões, a fazer atividades de exploração aqui na região. Tudo isso qualificou Portugal para ser o dono dessas terras, né? Basicamente é isso que se trata o princípio da uti possidetis, né? Que favoreceu Portugal nesse caso. Porém, Portugal teve que ceder também algumas cessões, né? Fazer algumas regiões
passarem ao domínio espanhol, principalmente ali na região sul, né, regiões ali mais ligadas ao Rio da Prata, né, ali na região da Argentina, do Uruguai, partes ali da região próxima ao Rio Grande do Sul, entre outras coisas, ok? E assim, quais eram os motivos iniciais que levavam essa expansão para o interior? Basicamente eram a busca por metais preciosos, né? Dentre os motivos principais, se vocês forem numa possível prova, numa possível avaliação, serem questionados sobre quais eram os principais motivos para buscar expandir ao interior. Eram basicamente três. Eram a questão de busca de metais preciosos, obviamente, metais preciosos, as drogas do sertão, que ainda tinham ali a sua influência, né? E a questão do aprisionamento de indígenas ou de escravos que haviam fugido, né, para as matas do interior. Basicamente eram essas as três atividades, né? A questão da expansão, graças a essas atividades, principalmente atividades de bandeirantes, vamos dizer que foram consequência desse processo de investidas que foram feitas ao interior, né? A mão de obra indígena, nós vamos ver que ela vai ter uma segunda leva, uma segunda volta de aproveitamento, né? Isso lá ao longo do século XVII, principalmente aqui na região amazônica, né? A busca por indígenas, a busca pelas drogas do sertão, elas vão ter uma influência um tanto quanto maior, vamos dizer assim, nesse período, principalmente ali entre 1630 e 1650, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, Pedro Teixeira, né, um explorador português, né, que conduziu uma expedição na bacia do Rio Amazonas, né, vamos dizer assim. Desde toda a parte do Rio Amazonas, toda a extensão do Rio Amazonas no território que seria o território brasileiro, ele fez uma expedição e conseguiu, né, trazer alguns produtos desses nativos que tinham muito valor, vamos dizer assim, na comercialização com a Europa, ok? Nós vamos ver aí o que seriam essas drogas do sertão. Basicamente, seriam o urucum, né, que é a matéria-prima para o coloral, o famoso coloral que nós conhecemos, a castanha do Pará, o guaraná, né, canela, cravo, tudo isso daí que tinha uma importância bastante significativa no comércio lá na Europa. Eram produtos bastante valiosos para os europeus, ok? Vamos observando um pouco mais adiante como que se deu, então, a estruturação da economia mineira, né, basicamente. Como que se deu como que a economia mineira, né, uma vez que descobriram essas jazidas de ouro, como que ela ficava, como que ela seria organizada e qual seria a influência, vamos dizer assim, desse surgimento desse novo ciclo, né, para as atividades na colônia de modo geral, vamos dizer assim, ok? E aí vocês vão observando aqui nos livros, nas páginas 6 do livro de vocês aí, vocês vão observando que não foi necessariamente em Minas Gerais que começaram a aparecer as primeiras reservas de ouro no Brasil, né? Óbvio, a maior parte delas sim se concentrou na área de Minas Gerais. Porém, havia em outras regiões, por exemplo, no Paraná, né, ali no norte do Paraná, na região onde hoje é Curitiba também, em Goiás, ali na região de São Paulo, ali na região de Araguá, em São Paulo, né, foram encontradas pequenas quantidades, vamos dizer assim, né, muito antes mesmo de Minas Gerais, né? Só que foi na região de Minas Gerais vai ter essa importância quando nós estudamos o ciclo do ouro, porque foi ela ali basicamente que supriu as expectativas de Portugal em relação à busca, né, pelo metal precioso, pelo ouro propriamente dito, ok? E assim, além de Minas Gerais, vamos dizer que depois foram avançando em relação a São Paulo, né? Um fluxo de migração de pessoas, principalmente colonos portugueses, vinham para essas regiões, para São Paulo, para Bahia, para o Rio de Janeiro e também para Minas Gerais, para tentar a sorte. Vai que eles achavam alguma pepita de ouro e significativamente já mudariam a vida deles, né? Muitos portugueses, muitos nativos brasileiros que ouviam, né? Olha, encontraram ouro lá em Minas Gerais, estou indo para lá, quem sabe, né? Pode ser que dê certo. E muitos acabavam indo também nessa expectativa, né? E assim,
Teve a questão também da presença de africanos que foram trabalhar nessas atividades mineradoras. Muitos deles vindo das regiões de hoje dos países de Gana e de Nigéria, vamos dizer assim, que foi um fluxo gigantesco para comparar em relação à população total da colônia naquela época. Né? Basicamente, 20% da população das Minas Gerais eram compostas por escravos africanos, né? Em média de 300 mil pessoas. Ok? Quais foram os elementos, então, uma vez que a gente já disse essas características gerais iniciais em relação à mineração, nós vamos ver como que a economia mineira ela vai modificar a colônia, basicamente. Aqui vocês estão vendo um pequeno mapa em relação às principais áreas, né, de exploração de ouro, de diamantes também, que acabaram aparecendo ali na região de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Goiás, ali no centro-oeste, né, do Brasil hoje. Vocês vão ver que, obviamente, era o sonho de consumo de Portugal, encontrar metais preciosos. Eles estavam muito atrás em relação à Espanha. A Espanha já estava muito à frente nesse processo. Ela já tinha conseguido encontrar suas reservas de metais preciosos. Portugal ainda não. E uma vez que Portugal encontra, enfim, essas reservas de metais preciosos, as reservas de ouro, Portugal vai dar um destaque especial ao Brasil, né? Obviamente. E na colônia propriamente dita, a ordem política, a administração política também vai sofrer mudanças drásticas. Né? Logo de cara, a mudança do centro administrativo do país, que até então ficava ali no Nordeste. Né? O Nordeste concentrava o centro administrativo, uma vez que eles tinham a questão do controle do ciclo do açúcar. Né? Os grandes engenhos, todos eram localizados ali no Nordeste. Uma vez que a nova atividade econômica, que vai gerar mais lucros para a coroa, se localiza na região Sudeste, fica meio que sem sentido permanecer o centro administrativo no Nordeste. E aí o que acontece? O foco administrativo vai para as regiões ali de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, né? Que vão ser as principais áreas de comercialização do Brasil para a metrópole e para outras regiões. Né? Vamos dizer assim, muitos que trabalharam logo no início, né, que se arriscaram logo no começo do processo de mineração, acabaram se dando bem, começaram e conseguiram, né, atingir fortunas significativas, vamos dizer assim. Né? Porém, não foi só tranquilidade, não foi só prosperidade que se deu a questão da economia mineira. Nós vamos observar que houveram conflitos internos. Né? Aqui, no ciclo da economia mineira, nós vamos ter um dos conflitos mais importantes da nossa história colonial, que vai ser a Inconfidência Mineira, né? A insurreição mineira, que teve como figura principal o Tiradentes, né? Que é um dos grandes nomes da história colonial do Brasil. Né? Mas tem a ver também com a questão do ciclo de ouro, do ciclo da mineração. Né? Nós vamos ver mais adiante do que se tratou a Inconfidência Mineira. Ok? E aí nós vamos observando que logo que eles sabem, logo que eles conhecem, a coroa portuguesa conhece que tem ouro no Brasil, e finalmente encontramos ouro no Brasil. Ele começa a organizar rapidamente esse processo de produção e de envio desse ouro para a metrópole, para Lisboa. Né? E começam a surgir ali organismos de fiscalização, vamos dizer assim, da exploração do ouro. Né? A exploração do ouro foi severamente fiscalizada pela coroa portuguesa, para que não houvesse o que eles chamavam de crime de lesa majestade, né? Onde a pessoa encontrava o ouro e não pagava o tributo devido à sua majestade. Né? São duas, então, organizações importantes que vão começar a aparecer. Logo de cara, em 1702, eu sugiro que vocês marquem aí no livro de vocês, em 1702 surge a Intendência das Minas. Qual era a função dessa organização? Era administrar, vigiar e cobrar os impostos. Eles viam tudo aquilo que era explorado, vamos dizer assim, e eles faziam a cobrança devida. Né? E depois houve a promulgação do Regimento das Minas de Ouro, né? Que era uma diretriz que iria dizer de que maneira que as minas, que as áreas de mineração deveriam ser exploradas. Né? A exploração era basicamente artesanal, eles tinham uma bateia, né? Como é feito hoje artesanalmente.
Tinha lá o cidadão com a bateia, ele fazia as fagulhas misturadas ali, eles tiravam, faziam todo o processo de peneira, vamos dizer assim, usavam produtos para fazer, vamos dizer assim, a peneira, né, dessas pepitas de ouro, e depois eles faziam o processo para levar à intendência das minas, ok? Mas atentem-se a esses detalhes, a esses dois principais detalhes, que é a questão da intendência das minas e a questão do regimento das minas de ouro. O regimento das minas de ouro dizia como funcionava a exploração, e a intendência das minas, ela dizia como que ela, vamos dizer, coordenava a questão da administração como um todo, ok? Então, tendo essa infraestrutura já totalmente organizada, a gente vai ver como que se dava a questão do pagamento, né? Como que a coroa ela se beneficiava com o pagamento do ouro explorado no território brasileiro, ok? O ouro ele não tinha que circular logo de cara. Vocês vão observar aqui uma barra de ouro, né? Por que era barras de ouro? Tudo era em barras de ouro. O ouro não podia circular em forma de pepita, né? O ouro não podia circular em forma de pepita porque era muito fácil dele ser desviado, né? De não chegar corretamente, houver fraude, vamos dizer assim. E para evitar esse tipo de fraude, a coroa portuguesa ela acabava por criar as casas de fundição, que era aonde esse ouro, vamos dizer assim, esse ouro era levado e era derretido, fundido e colocado para o selo imperial, o selo português, para ter a garantia de que aquele ouro pertenceria à coroa portuguesa, né? Para evitar isso, né, possíveis fraudes, eles faziam esse processo. Só que isso não significava que, então não tinha fraude, professor, nessa questão, não desviavam ouro, desviavam muito, bastante. Por exemplo, vocês já devem ter escutado aquela expressão santo do pau oco, com certeza. Hoje é você falar, santo do pau oco, você está duvidando do caráter daquela pessoa, né? Mas na época da mineração, santo do pau oco era porque havia a imagem, né, a imagem de escultura de um santo, da Virgem Maria, e dentro dela não havia nada, porque eram colocados ali pepitas de ouro, diamantes, justamente para não levar para as casas de fundição, né? Era muito comum isso acontecer na região ali de Minas Gerais, ok? E assim, para que eles faziam justamente para fugir do imposto que eu vou falar aqui com vocês, que é o quinto, né? O quinto significava, se você explorava, sei lá, conseguia 1000 pepitas de ouro, vamos dizer assim, dessas 1000 pepitas, 200 pepitas você tinha que entregar à coroa, entendeu? Você tinha que entregar vamos dizer, essas 200 pepitas como tributos a Portugal, né? Então, vamos dizer que esse imposto, à medida que foi aumentando a intensidade, né, da exploração de ouro, foi aumentando ainda mais as taxas em cima desse quinto, o que acabava gerando insatisfação das elites que estavam começando a surgir ali, né, em relação ao ciclo da mineração. E uma vez que você não pagasse vamos dizer, esse quinto, você é cometido pelo crime, você seria cometido pelo crime da derrama, né, que era o quê? Eram impostos atrasados que o governo iria pagar de você, iria cobrar de você, né? E nesse caso, vamos dizer assim, uma vez que você não pagasse, você era acusado do crime de lesa majestade, que era um crime gravíssimo contra a coroa portuguesa, e a pena era a pena capital, né? Você era condenado à morte por conta disso, ok? Então, a taxa anual que os mineradores, sejam eles grandes mineradores ou até mesmo pequenos mineradores, tinham que pagar era aproximadamente de 1.500 quilos por pessoa. Vamos dizer que você era minerador, você tinha que, sei lá, dar um jeito de conseguir 1.500 quilos para pagar para a coroa portuguesa, né? E assim, isso daí gerou, claro, que vários desconfortos, né? Vários desconfortos entre os mineradores, e aí eles viram que não, beleza, não tem como ser para cada um. Mas vamos formar grupos então, grupos de mineradores de 10, 100 mineradores, e esses 1.500 quilos seriam divididos entre eles.
ainda assim se tornava um tanto quanto que pesado, porque não era todo mundo que conseguia todo dia encontrar pepitas de ouro, né? Só que o governo português ele era um tanto quanto que intransigente em relação a essa questão, né? Ele queria o dinheiro dele, ele queria o ouro dele e não estava nem vendo, vamos dizer assim, as desculpas, né, que eles achavam que os mineradores dariam, né? E isso daí vamos dizer que foram motivos bastante significativos para que a população, né, a população que estava trabalhando nas minerações e também a elite que estava aos poucos se beneficiando dessas minerações ficassem descontentes com as medidas do governo e começassem a fazer insurreições, rebeliões, levantes, né? Como eu já falei para vocês, um exemplo principal disso foi a Inconfidência Mineira lá do Tiradentes, ok? Uma outra medida importante, né, que eu já falei para vocês, mas que só foi consolidada tempos depois, foi a questão da mudança da capital da colônia, né? Até então a capital da colônia era Salvador. Com a exploração do ouro, com o ciclo do ouro em pleno vigor, eles acabaram por mudar e transferir para a cidade do Rio de Janeiro, né? Que era um porto mais próximo da atividade mineradora e não tinha, vamos dizer assim, tantos problemas em relação à infraestrutura, uma vez que o Rio de Janeiro estava se beneficiando bastante com as atividades de exploração do ouro no Brasil, ok? Só que ainda assim, mesmo com toda essa preponderância que o ouro ele estava tendo, né, tipo subindo de importância, o açúcar ainda ficou por um bom tempo como a principal matéria exportada pelo Brasil. Ok? Ao longo do tempo, o ouro iria ganhando destaque, que depois iria perder para o café tempos depois. Ok? Gente, em relação a essa primeira, né, abordagem da sociedade mineradora, né, basicamente foi isso, né, os conceitos, né, o que foi importante, como que se deu esse processo, né, o modo como o governo português ele coordenava toda essa situação, foi basicamente uma ideia inicial para vocês se aprimorarem, se aperfeiçoarem nesse sentido, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação aqui ao vídeo, em relação às atividades que serão enviadas a vocês, vocês podem me perguntar, eu vou ajudá-los sem problema algum, ok? E no mais é isso, gente. Eu espero que todos estejam bem, né? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.